Boa noite mais uma vez. É uma alegria, para mim, particular, estar aqui de novo com vocês. E depois dessa época aí de isolamento, não vem e tal, até temia, falando, acho que vai ser difícil voltar para lá, né? Graças a Deus, o Senhor permitiu mais essa. E gostaria de dividir com vocês um pequeno estudo, que nós vamos entrar nas Escrituras, vamos extrair algumas, aplicar para a nossa vida aquilo que o texto do Antigo Testamento que nós vamos olhar hoje pode nos dizer. Para isso, eu vou dar 3 exemplos. Vou começar com o primeiro, e se eu esquecer os outros, vocês falam, não tinha 2, não tinha 3. Aí eu vou lembrando, mas eu tenho esse costume, às vezes eu não lembro do que eu esqueço, e não esqueço do que eu lembro. Né? Primeiro, eu comecei na igreja quando eu tinha 18 anos. Né? E quem me levou à igreja foi uma moça, uma colega de classe, que despretensiosamente falou assim, olha, tem uma reunião perto da casa da minha avó, tem uma igreja e vai ter uma reunião muito legal, uma festa, que você quer ir? Eu tinha meus 17, 18 anos, falei, eu vou, como não, né? Fim de semana, a moça era bonita, loira, alta, falei, vou, né? Conte comigo. Quando eu cheguei na porta, no local, eu olhei e procurava, cadê essa igreja? Era uma casa. Para mim, igreja era um edifício alto, católico, aquela coisa toda, porque eu estudava no colégio católico. E entramos na igreja. Só tinha jovens. Eu falei, o que esses jovens estão fazendo aqui? Com Bíblia na mão, escrevendo, anotando o que se dizia. E eu fiquei impressionado. E era uma igreja só de jovens, na maioria, 70%. E eles eram animados, sempre com atividades, no dia a dia, durante a semana. E eu fui ficando, e em paralelo a isso, eu tinha um grupo, tinha primos, grupo da escola, que nós saímos de fim de semana só para ir no cinema, gastar dinheiro, fazer bagunça, e muitas vezes dava errado, dava ruim. Tinha uma briga, uma confusão, uma inveja no meio, e eu já estava meio cansado disso. Quando eu vejo esse grupo de igreja, um grupo sério, pessoas mais, eu falei, eu acho que eu vou tentar por aqui. E eu fui uns bons par de meses, frequentando e meio desconfiado, indo. Só fui me decidir a aceitar o Senhor Jesus, acho que quase um ano depois de conhecer o grupo. Muito bem. Daqui a pouco vem a segunda historinha. Tem a ver com o que queremos dizer. Algumas perguntas para direcionar a nossa conversa. Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida? Calma, ainda não descobri. Sim, deveríamos descobrir já. Até aqui, você tem vindo na igreja. E o que Deus tem te ensinado? Você tem escutado estudos, pregações, canções. As canções também ensinam. Até hoje, lembro da primeira música que eu ouvi e não entendi nada. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Né? E eu falei, mas o que eles estão cantando aí? Que palavras são essas? Né? Qual foi a ordem específica que Deus já deu na sua vida? E você tem sido indiferente? Diferente? Ou como você tem reagido àquilo que Deus já te mostrou que, olha, para com isso, olha, vai por aqui? Muitas vezes, e a vida cristã é assim, nós estamos neste ponto. E alguém vai perguntar, né? Opa,
Indiferente a quê? O que é essa indiferença? Não é? Bom, indiferença está aqui. Pode ser um mecanismo de defesa. Quando você se sente acuado, pressionado, cobrado, você age com uma certa indiferença, um certo ar de desprezo, de estou ouvindo, já sei, eu entendo. Isso é... Mas o que está acontecendo aqui? Acho que ouviram aqui, né? Esse mecanismo de defesa, ele pode ter consequências do nosso egoísmo ou mesmo do medo. Quando a gente ouve uma ordem, a gente ouve um ensino e aquilo pode trazer um medo. E agora eu vou precisar mudar. Vai chamar atenção. Agora eu preciso tomar atitude. O fato é que todos nós, uns mais, outros menos, sempre passamos por essa situação de indiferente a alguma coisa. Pode ser na igreja, na família, no trabalho, na escola principalmente. Surgem estes fatos, estas situações onde que a gente, para não passar apertado, ou não passar, digamos, vergonha, não é? Para se expor, a gente trata o assunto de modo indiferente, com um ar de empáfia, um ar de eu sei o que está acontecendo, está tudo sob controle, é comigo, pode deixar, estou dominando. E nós seguimos em frente. Tá lá? Isso. A indiferença, ela é um ponto intermediário, né? Você está no meio do caminho. Por quê? Porque você já ouviu, pode ser na escola, uma lição, uma matéria, pode ser em casa, os seus pais deram uma ordem, ou pode ser na igreja, você ouviu Deus falando, ou um ensino te incomodando, e a indiferença te deixa no meio do caminho. Se alguém sentir apreço, sabe o que é? Né? Esse sentimento será agradável, será ativo, será prestativo quando você sente um apreço, uma atração por aquilo, um desejo de conhecer melhor, de estudar melhor, de averiguar. Agora, se você sentir um certo desprezo por estar incomodado, isso vai provocar uma rejeição. Indiferença, o sujeito torna-se apático, negligente, menospreza, um certo descaso, desatenção, desinteresse. Alguns exemplos. Não cumpre horários, não faz lição da escola. Um outro exemplo, os pais, olha, deita o lixo fora, arruma a cama, você, daqui a pouco vai bagunçar de novo, eu vou arrumar. E a gente vai protelando situações, isso mostra um certo desprezo, que você ficou indiferente a tudo aquilo. Daqui a pouco vamos entrar no texto, isso é só a introdução. Será que há um remédio para sermos diferentes e não sermos indiferentes? O remédio está aqui, vida comunitária de fé. Um segundo exemplo. Eu fui estudar numa escola técnica, eu já tinha nessa faixa de idade mesmo, 18 anos por aqui, por isso. Era uma escola grande, então tinha corredor de eletrônica, tinha laboratório de mecânica, essas escolas técnicas, ok, tem aqui também. Só que eu e mais algum grupo de meninos, ainda, eu já tinha lá a minha autonomia, querendo ser o maduro, o adulto, né? A minha área era eletromecânica. Para irmos no prédio eletromecânico, nós passávamos pela nutrição. Adivinha quem estava na nutrição? As moças. E as moças sempre faziam
experimentos na cozinha, faziam os seus testes. Isso a gente passava elas, vocês querem provar a nossa gelatina? Você quer provar o nosso pudim? E a gente parava, né? Eu estava indo para o meu laboratório de mecânica, e estavam umas moças e a gente fazia aquele gracejo, né? Experimentava, aí fazia aquelas brincadeiras, tá ruim, tá frio, você não sabe direito, eu tenho que te ensinar, aí fica aquela coisa da juventude, como é que é. Aí o que acontecia? Bom, eu não conto para ninguém, mas por 2 anos seguidos eu perdi a matéria, eu perdi o curso. Por quê? Toda vez que eu passava lá, eu gostava de conversar com as moças. Desviavam a minha atenção. E o pessoal, a malta que passava, como é que é? Vamos lá, tem prova hoje, entregou o trabalho. Indiferente a eles. Estava mais interessado nelas, naquele ambiente e tal, não sei o quê. Aconteceu isso. Eu, em vez de participar do propósito de onde eu estava, eu comecei a perder o foco, a atenção. E com isso, eu repeti 2 vezes o ano e perdi o curso, porque lá não podia repetir 2 vezes. Perdi o curso, aí tive que voltar para a escola comum, normal. E aí fiquei 2 anos atrasados. Nós vamos falar de Esdras hoje, e por incrível que pareça, o livro que conta o episódio de Esdras está no profeta Ageu, que é o nosso assunto. Mas é Esdras ou Ageu? O que está acontecendo aí? Nós vamos entender. Este profeta Ageu, ele agiu, olha que trocadilho besta, né? Ele profetizou, Deus levantou este profeta, este homem, na época de Esdras, que era um sacerdote e que estava reorganizando o templo que tinha sido destruído da época do cativeiro da Babilônia. E ele exorta o povo exatamente desta forma. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Está aqui o texto, porque eu sei que a maioria até acha Ageu aí, né? Então vamos colocar aqui que fica mais fácil. Ageu 1, verso 2, 4 e pulamos para o 9. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta, disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Bom, na época da lei, Antigo Testamento, na época dos profetas, o templo era a presença de Deus. O povo crente, judeu, hebreu, tinha que ir até o templo para Deus ouvir as orações, receber as ofertas, receber todo o ritual do sacrifício no templo. Sem o templo funcionar, a vida espiritual do povo não ia funcionar. Simples assim. Por isso que o profeta está exortando o povo, que sempre dá uma desculpa. Mas ainda não é tempo. A gente está construindo devagarzinho. Mas sabe, eu estou sem casa, então nós estamos arrumando a casa lá primeiro para poder servir melhor ao Senhor. Ô profeta, você não está entendendo a gente? E o profeta fala: peraí, primeiro é a casa do Senhor. Por quê? Da casa do Senhor é que vem as bênçãos, a adoração, as respostas de oração, o perdão, porque você está levando o sacrifício. Se você não prepara a casa do Senhor, pode parar o resto, porque a sua vida não vai ser abençoada, porque Deus fechou as torneiras. No Antigo Testamento funcionava assim. Se o templo não funciona, Deus se desliga de tudo. Você pode clamar a Deus, gritar, você pode barganhar com Deus, é no templo. E as regras da lei
eram bem estabelecidas. Precisava do sacerdote, do levita, era um monte de coisa, que não tem nada a ver com o tempo da graça hoje, onde você pode orar em casa, onde você pode ler as escrituras. Naquela época era só o sacerdote, e etc, e etc. Vocês perceberam a preocupação do povo? Primeiro a minha casa, eu vou dar um jeito na minha vida, e depois, se tiver um tempinho, ô profeta, a gente leva um tijolo lá para construir a casa do Senhor. É o que eu estava falando aqui. Por que Ageu? Por que Ageu? É a coisa, né? Tá passando mal? Olha que coisa antiga. Olha, funciona. Ou não? Opa. Hã? Ah, na televisão não bate reflexo, né? Ah, eu ia brincar com isso. Isso aqui é legal para brincar com o gato, né? Bom, vocês conseguem ver aquela linha amarela? Deixa eu andar um pouco aqui, se não sair do... Esse é o período do livro de Esdras, a restauração do templo. E o profeta Ageu, ele está exatamente aqui, trabalhando, ou foi levantado por Deus. É um dos últimos profetas a ser levantado. Antigamente era assim. Nós estamos vindo de 600 anos e indo para baixo, diminuindo até o ano 0 de Cristo. Então, tudo isso acontece mais ou menos no ano 520, 510. Está aqui. Consegue ver? Consegue ver, Jonas? Ah, tá bom. Isso. Então está aqui. Dentro do livro de Esther, de Esdras. O que aconteceu? O cativeiro babilônio acontece aqui no ano 600. Destruíram a cidade, os muros, o templo, tudo. Aquilo ficou por uma geração, 70 e tantos anos. Primeiro retorno do povo que sai da Babilônia, que é o antigo Iraque, ou melhor, hoje o Iraque, acontece em 538, com Zorobabel. Zorobabel era um governante da linhagem de Davi, mas sobre a tutela ainda do governo persa. Eles começam a reconstrução do templo, mas a oposição, críticas, as intrigas, invejas dos vizinhos e daqueles que moravam naquela região, com medo que o templo fosse reerguido e o povo se fortalecesse novamente, impediu a reconstrução. Em 520, vai Esdras. Esdras vai até antes, depois de Zorobabel, para exatamente colocar em ordem o ritual ou o culto em si. Mas o povo não constrói. Por quê? Preocupado sempre com as suas coisas. Viemos da Babilônia, deixamos tudo, até que a vida estava boa por lá. A vida não era ruim na Babilônia. Para o povo judeu na Babilônia, eles tinham tudo, era uma escravidão light. Uma escravidão onde eles tinham casa, comida, liberdade, mais ou menos como hoje. Todos nós trabalhamos pesado durante a semana, ou até mais do que a semana toda, mas temos a nossa comodidade. Não é? Então muitos não voltaram, poucos voltaram para se aventurar a reconstruir Jerusalém, o templo e etc. Como eu falei, sem o templo funcionando, não há conexão, não tem linha direta com Deus. Então o povo começa a sofrer, a padecer. Israel tinha voltado do cativeiro e o Senhor havia resgatado eles. Mesmo assim, tudo estava em ruínas. Muitas vezes a nossa vida continua em ruínas porque nós não devotamos aquilo de atenção a Deus devidamente. Quando eu me converti, a minha vida não era ruim, não. Eu tinha amigos, tinha uma vida folgada, tranquila, meus 17, 18 anos. Nada me incomodava, não tinha vício,
de fumar, beber, festa, loucura, essas... Não, minha vida era tranquila. Porém, conhecendo como muitos jovens acabavam em caminhos errados, acabavam numa situação de penúria, de abandono, de tristeza, eu falei, eu não quero esse tipo de vida. Eu preciso ter algo mais verdadeiro para seguir. Não seguir uma equipa de futebol para cima e para baixo. Além de correr risco de briga e etc., gastar dinheiro, ser roubado, acaba entrando em movimentos de briga, pior ainda. Esse povo era a mesma coisa, eles tinham tudo na Babilônia, para que voltar e se arriscar numa terra arrasada? Eles até iniciaram a reconstrução, porém depois de um tempo foram interrompidos. E depois começa de novo, e são interrompidos. Se você ler o livro de Esdras, e depois de Neemias, que é a sequência, Neemias é referente aos muros, Esdras é referente ao templo. O que você vai ver é que começa e para, e vem oposição, vem intrigas, vem um grupo te intimidando. E o pior, você querendo um lugar ao sol, querendo a sua casa, querendo a sua mesa, querendo o seu conforto, mas você não consegue atuar nas duas frentes. Aplicando para nós, a nossa vida espiritual muitas vezes é assim. Ora nós estamos edificando para Deus, estamos crescendo, aprendendo, entendendo, mas sofremos algumas críticas de amigos, colegas, familiares, oposição pelo nosso comportamento, conduta, vestimenta, modo de falar. E isso muitas vezes nos faz ficar tímidos, com medo, e aí a gente dá uma freada para ninguém chamar a gente de fanáticos. A pessoa agora só anda com Bíblia na mão, então ficamos assustados e começamos a retroceder, paramos de mexer nas coisas de Deus. Por isso que de vez em quando surge a pergunta, nossa, por onde você andava? Quanto tempo? Puxa, hein? Não vem visitar os amigos, os irmãos? Apareça. Quem é vivo sempre aparece, né? Até os mortos às vezes, né? Assim é a vida da pessoa. Então você chega e fala, às vezes a minha vida está em plena obra, em plena construção. Eu estou, de repente, para. O que acontece? Por que parou? Parou por quê? E por que parou? Está lá. Prioridades invertidas. Em vez de construir o templo, depois constrói a casa. E o templo não era grande coisa, gente. Eles não iam construir um estádio da luz. Não ia ser daquele tamanho. Era um templo modesto. Se olharmos bem, ia ter o quê? 40 por 50. Não ia ser mais que isso. Levanta 4 paredes, põe um teto, sacerdote dentro, e depois vamos embelezar, mas só para fazer funcionar, e com isso trazemos as orações, Deus fala com o povo através do sacerdote, e a vida espiritual vai fluindo. Mas o povo não fez isso. Entre vários motivos que os levaram a interromper esse trabalho, o contraste foi entre a indisposição em reconstruir o templo. E sempre tem uma desculpa. Nós sempre temos uma desculpa para tudo. Se você está na escola, você tem uma desculpa. Você está em casa, mãe, hoje não dá, hoje eu tenho prova, teste, hoje eu estou atrasado. Sempre nós conseguimos inventar alguma coisa. Igreja não é todo dia. No máximo, um domingo e uma quarta. E ainda conseguimos inventar uma desculpa. Ageu capítulo 1, verso 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, dizia o povo. Não, ainda não veio o tempo. Tem poucas pessoas na terra de Jerusalém. Tem poucas pessoas, ainda não veio o tempo. Quando a malta vier toda, porque já veio um grupo grande com Zorobabel, está vindo outro grupo com Esdras,
Está chegando, gente. Quando chegar mais, aí sim a gente vai se animar, se empolgar, vamos estruturar departamentos, vamos dividir tarefas, aí o negócio vai. Isso era a desculpa que o povo arranjava. Na chavinha lá. E a disposição em construírem para si mesmos. Eles não tinham disposição para fazer o templo, mas para fazer a casa deles, na hora. No instante estavam trabalhando, negociando e embelezando. Mas para as coisas de Deus, uma certa indisposição. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, forradas, né, equipadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Como é que fica a nossa vida quando muitas vezes a gente, voltado para si próprio, se prepara, se organiza, e as coisas de Deus a gente deixa para depois. Não, calma, ainda não é tempo, agora é férias, depois a gente vê isso. Sempre damos uma boa desculpa, nada diferente do que esse povo fazia. Sem negar das responsabilidades que nós temos na escola, no trabalho, com a família, com os colegas, todos nós temos responsabilidades assumidas. Isso não quer dizer que vai ser um empecilho para conhecer a Deus, colaborar com a igreja, participar com os irmãos. Não pode ser. Temos a vida aqui, devemos ter cuidado, ok? Agora, não venham a se tornar para nós motivo de não edificar a casa. É lógico, ninguém está falando, olha, precisamos arrumar o telhado aqui do prédio, precisamos varrer, limpar. Não, isso não é esse tipo de edificação que estamos falando. É uma edificação espiritual. Algumas lições desta afirmação do Senhor a respeito da atitude do povo. Vamos ver. Deixar sempre para depois. Procrastinação. Frequentemente imaginamos que ainda não é tempo de servir a Deus. Não, eu vou, claro que eu vou. Mas no tempo certo. Eu estou me preparando. Eu estou me mentalizando, eu vou me conscientizar cada vez mais. Nós nos preocupamos em primeiro resolver as nossas vidas, as nossas coisas. E aí eu vou dar um tempo com Deus. Deus pode contar comigo. Assim como os israelitas, esquecemos que só temos uma verdadeira liberdade quando Deus habita em nós. Caso contrário, tudo que você fizer vai ser em vão. O texto de Esdras, Neemias, diz assim que o povo trabalhava, conseguia dinheiro, mas parece que o saco estava furado. Colocava e nada, o pão não rendia. Isso é o quê? Falta de bênção. Eu estudo, parece que a minha vida não anda. Eu vou, eu faço e as coisas parece que não acontecem. A não ser, eu sou azarado, preciso me benzer. Tem gente que fala isso, eu preciso de um conselheiro. Inventa um monte de coisa. Gente, está aqui, a palavra de Deus. Não estou falando para você começar por Gênesis, ler Esdras. Começa lendo as cartas de Paulo. Tenta entender como é que foi a vida de Jesus. Os conselhos que estão nas cartas de Paulo, a sua vida vai ser outra. Olha nós aqui. Opa. É alguma coisa aqui, né? Não, é a televisão mesmo? Tá bom. Quando se quer, dá-se um jeito. Quando não se quer, damos uma desculpa. Simples assim. Podemos até fazer uma t-shirt assim, né? Quando se quer, dá um jeito. Aí vira as costas, atrás, escrito. Quando não, dá uma desculpa e... Porque a desculpa é sua. Aí você põe onde você quiser. Olha, a desculpa é minha, então vai ficar com o Jonas. Pronto, resolve o problema. Muitos falam, ainda eu sou novo demais para servir a Deus. Ou na escola, preocupado demais com Deus. Ou então, estou apaixonado. Deus me deu um presente, Deus me deu uma bênção. Gente, olha,
quando eu acertar minha vida, quando eu montar minha casa, aí eu vou querer ser ancião, aí eu vou querer ser missionário, aí vai, porque Deus está me preparando, então vocês não me apressem, depois eu vou me dedicar. Mas você se formou na escola, pronto, você está ocupado demais agora com a sua profissão, com a sua carreira profissional. Você é uma pessoa importante para deixar uma sexta-feira, um domingo, para ir atender os irmãos na igreja. Aí quando você está com uma certa idade, aí você já está com dor na coluna, sabe a idade do condor? Condor aqui, condor ali, aí você não quer mais trabalhar, você não consegue nem subir essa escada aqui, a reunião de jovens para ele é lá embaixo. E por fim, nós temos ali, ó, tarde demais. Vou contar outra historinha, que é a terceira, hein? Quem é que não gosta de assistir um jogo de futebol? Ou um esporte? Vamos falar do futebol. Eu falo do futebol porque vocês desconfiam, né? A gente gosta de entrar em campo e fazer gol. Para se mostrar para todo mundo, eu fiz o gol. Você olha o jogo lá, você vê o rapaz lá, o avançado, sozinho, todo mundo lá atrás, o guarda-redes, dividindo a bola, se jogando no chão e um lá esperando a bola vem no alto, num chutão, ele pega, faz o gol e ainda sai com moral, com a torcida, manda beijinho, todo mundo recebe abraço, todo mundo quer isso. Na igreja é mais ou menos assim. A gente acha que chega, pode falar alguma coisa, um bom discurso, ou pode ajudar com as crianças na recepção, uma boa pessoa simpática, agradável, isso é bom, nada mal, excelente. Porém, assim como no futebol, na igreja, não é só vir a sentar no banco, ouvir lá a pregação. Hoje ele não estava muito animado não, mas quem sabe semana que vem. Valeu, obrigado, hein, tchau. Igreja não é isso, você sentar, ouvir, criticar, ou gostar, ou deixar de gostar. Igreja não é só isso, como futebol não é só ficar lá na frente, esperar a bola vir, pôs no pé, chuta, sozinho, não. Uma vez eu fui acompanhar um treinamento de uma equipe de futebol profissional, que eu queria ser jogador, eu tinha talento, o Brasil não sabe o jogador que perdeu, não sabe. Fui eu assistir um treinamento de uma equipe de futebol. Entrei no antigo Parque Antártica, sentei lá e fiquei vendo. Os jogadores apareceram, consegui, na época não tinha selfie, essas coisas, era no papel, e eu tinha uma carteira da escola, ele assinou, depois para explicar lá em casa, que aquela caderneta estava lá no futebol e não na escola, foi outra história. Mas enfim, a equipe entrou, todos os jogadores, e começam a correr. Corre, por meia hora, 40 minutos, eles só correndo, sem bola, só fazendo preparação física. Depois ginástica, e um preparador físico, ginástica. Isso aí durou, no mínimo, umas 2h30. Levanta peso, e corre, e volta, comando, fulano volta, faça de novo. Um treinamento que só de ver você ficava suando, cansado. Ou seja, não é tão simples assim entrar em campo e fazer um gol. Existe um preparo por trás. Você tem uma dedicação a cumprir. Você tem orientações a seguir. Não é simplesmente, eu sei, isso aí eu olhei lá, já sei como é que é, comigo mesmo. Não funciona assim. Quando nos reunimos na igreja, não é só para ouvir pregação, estudo bíblico. É para a comunhão. Um precisa do outro e nós vamos nos edificando assim. A Bíblia diz que amigo com amigo é como faca que se afia. Certo? Você ganha fio, você ganha o preparo. Quando nos encontramos, é exatamente para isso. Quando se vai na escola técnica, em vez de parar para ficar conversando com os outros e perder o foco, se eu tivesse com a malta da classe, com o grupo da classe, que lição que é? Eu não entendi. Quem já não fez isso na escola? Sentar junto. Eu não entendi. Explica de novo como é que era. É assim a resposta? Você vai trocando informações, você vai aprendendo. Não é só o professor que chega lá.
e dar prova. Escola não é só isso. Embora o trauma é esse. Mas você tem que pesquisar, você tem que perguntar, você tem que analisar, você tem que fazer trabalho de biblioteca, de pesquisa, você tem que trocar informações. A igreja funciona assim também. Nós nos assustamos e nos afastamos porque achamos que, de repente, eu vou me compromissar de tal modo que daqui a pouco eu estou lá na frente com vergonha de ler um texto diante de uma plateia grande. E aí a gente começa a ficar indiferente, acha que não é capaz. Bom, se você não está se envolvendo, se preparando, lógico que você não vai passar vergonha, você não vai conseguir. Se eu, naquela época, falava assim, não, eu sei jogar, comigo mesmo, eu não aguentaria 1 minuto ou 2 em campo. Na verdade, eu fiz um teste naquele dia. Quando acabou o treino, o pessoal dispersa um pouco, eu entrei no gramado, falei assim, eu vou bater o escanteio aqui, né? Eu tinha uma canhota forte, muito forte, potente, coloquei a bola lá e um amigo, um colega, correu na área. Vai lá, Cruz. Eu falei, deixa comigo. Mas chutei com tudo. Tum! A bola não chegou na área. Para mim, seria fácil. Vendo, ele bate aqui, aquilo cai lá. Mas quando eu fui fazer na prática, que fracasso. Por quê? Nunca participei de um treinamento. Nunca participei de um exercício específico. Mas achava que poderia. E o fracasso vem. Não é? Há tempo, a Bíblia diz que há tempo para tudo. E nós temos que saber organizar a nossa vida para poder ir na igreja, sair com os amigos, ter o lazer e etc. Deixar para buscar depois pode ser mais difícil. Tem estes textos bíblicos que diz que se não for agora, depois pode ser tarde demais. Somos chamados agora, o tempo é hoje. Deus fala hoje, Deus chama hoje. Temos que responder, ter alguma reação daquilo que Deus está colocando para a nossa vida. Ou será que nós vamos ficar indiferentes? Uma certa negligência, um descaso. Eu sei, na hora vai dar tudo certo, eu vou lá e... Será que estamos como a época de Esdras? Primeiro eu vou me organizar a vida, terminar o meu curso, casar, primeiro eu vou ascender profissionalmente. Mas a Bíblia fala que não é dessa forma. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus para que as outras áreas possam fluir certo e com sucesso. Se você deixar de Deus atuar na sua vida, você vai casar? Vai. Você vai ter sucesso profissional? Claro que vai. Que Deus abençoe a isso. Porém, você vai ter um certo vazio na vida. Porque estas coisas não preenchem o coração do homem. Quantas pessoas já em idade avançada, madura, 40, tal anos, começa a voltar para a igreja. Eu frequentava a igreja. Você frequentava a igreja? Sim, quando eu era criança, jovenzinho. Aí depois veio as coisas da vida, se afasta. E quando volta, traz alguns traumas, dores, frustrações. E Deus não quer isso na nossa vida. Hoje, nós estamos neste mundo, assim como da época de Esdras, com muitas oposições. Muitas pessoas com inveja do potencial que você tem. Quantas pessoas já não chegaram para mim, quando eu estava trabalhando? Eu nunca vi você falando nenhum palavrão. E eu lá trabalhando, como assim? Me chama atenção. Você não fala nenhum palavrão. Porque, imagina, aquele ambiente de banco. Eu trabalhava num banco, Itaú, e era aquela loucura, todo mundo chegava, aquele atendimento, vai logo, atende ali, pega aqui esse documento, leva lá, e a pessoa vai com aquela má vontade, né? E sempre tem um mais acalorado que acaba xingando, né? Vai logo, sua. Quando você mantém um certo equilíbrio, chama atenção. Está acontecendo
acontecendo com esse rapaz aí? Não é? A vida do jovem tem que ser agora. Porque se você deixar para depois, você vai acarretar muitas frustrações. Deus não quer isso, ninguém quer isso, você não quer isso. Não devemos ignorar as advertências do Senhor a respeito do perigo de sermos iludidos pela nossa própria ambição. Abre lá em Mateus capítulo 13, nós vamos ler o verso 15 e 20 a 23. Esse capítulo é famoso por narrar as parábolas. E muitas vezes nós esquecemos desta parábola, achando que, comigo não é? Comigo isso não acontece. A gente ouve hoje em dia, né? Olha, o telefone de ciclano foi clonado. Já sabe o que é isso? Acontece aqui isso? Clonado é assim, eles pegam o seu número, a sua foto, os seus contatos e conseguiram transferir para um telefone anônimo. E com esse número, eles ligam para os seus amigos. Olha, aqui é o Márcio. Você olha a foto, Márcio, olha, eu estou aqui longe, eu estou precisando de um dinheiro porque eu fui roubado. O que houve, Márcio? Deposita logo aí para mim voltar. Os caras... É golpe. Mas, a gente ouve e fala, isso aí nunca vai acontecer comigo. Até o dia que acontece. E o dia que acontece, você fica apavorado. Bom, o que estiver sobre... É o 15? Mateus 13, 15. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa. Não, é lógico que não era, né? Gente, Marcos não vai dar certo. Agora deu. O que aconteceu com minha Bíblia? Sacudiu tanto as letras que... Porque o coração deste povo está endurecido. Eu diria, indiferente. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Está dizendo aqui, o povo está indiferente, coração endurecido. E Deus quer o quê? Que eles se convertam. Deus quer curar eles. Deus não quer fazer o mesmo com a gente? Aí o verso 20. Vem a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera, indiferente. Agora, o que foi semeado em terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, produz. Percebe? O verso 21 diz que não tem raiz. Vindo a perseguição, vindo a angústia, pronto, abandona tudo. A palavra, quando cai num coração determinado, focado, vão vir perseguições? Vão. Vão vir angústias, preocupações? Vão. Porém, com a palavra, você está edificado. Aí você vai poder enfrentar a situação. Porque na vida nós vamos encontrar muitos obstáculos. Muita gente que não gosta de nós. Muitas dificuldades. E como você vai conseguir vencer esses desafios? Como você vai conseguir resistir tudo isso? O primeiro impacto que eu tive numa reunião de jovens, como eu falei no início, que eu vi uma igreja cheia de jovens, na minha época, alguns já entrando na faculdade, outros ainda fazendo o colégio. Com toda a dificuldade que um jovem enfrenta, e mais o convite, a sedução do tempo presente, como diz aqui a parábola
do que caiu no meio do espinho, eles mantinham firmes, se mantinham seguros, fiéis. Isso mostrava caráter, determinação, coragem. Quando eu olhei, eu falei assim, eu quero ser igual a eles. Eu quero entender das coisas. Eu quero também ter uma posição firme, fundamentada. Eu não faço isso, isso aí me faz mal. Falar isso numa roda de gente fumando, por exemplo. Você tem que ter muita coragem. Para você ter coragem, você tem que ter uma raiz na palavra de Deus. Convicções. Ter certeza do que você está fazendo. Ninguém está falando aqui, olha, você precisa parar tudo que você está fazendo e só edificar o templo. Não. Você tem que ter prioridades na vida. Você tem o tempo de edificar as coisas espirituais na sua vida e estas coisas vão ser benéficas ou vão ser produtivas na sua vida para que você tenha força para vencer as dificuldades. Nos dias do profeta Ageu, eles deram ouvido à voz dele, temeram, retomaram a construção do templo. Porque quando Deus levanta um profeta, já vem um ultimato. Agora chega, hein? Chega de folga. Ou vocês entram na linha, façam o negócio direito, ou Deus vai castigar de volta. Porque Israel está voltando do cativeiro babilônico, porém, quem comanda ainda, eles eram vassalos. Persa, aquela figura, aquele gráfico mostra, Ciro, mais uma vez, mandou o governador, que tinha reportar a eles. Se eles não estão fazendo a obra que o governo da Pérsia mandou eles construírem, é lógico que por trás estava a mão de Deus. O que o rei vai fazer? Olha, quem tiver doente, você já mata, joga num buraco, e o resto manda de volta para cá. Tem muito serviço aqui para fazer. Se você não servir a Deus, se não se dispor a servir a Deus, você vai servir o quê? Ao pecado. É a alternativa. Assim também nós, ao ouvirmos hoje a voz de Deus, nós temos que ter perseverança na obra principal. Anotaram aí já? Pronto. Volta aqui. Semana que vem a gente continua. O cara aqui está numa angústia e nós vamos seguir nessa linha, falando sobre este assunto. Tá bom?